Boa tarde, pessoal. Como vocês estão hoje? Como passaram o final de semana? Tudo tranquilo? Como foi a primeira experiência com a prova online? Diferente, né? Então, hoje nós teremos a nossa prova de matemática também, né? E amanhã nós teremos a prova de ciências. Então, a Prof. Paula preparou uma revisão bem tranquila, só com os conteúdos mais importantes para vocês estudarem, tá? Com assim, uns links principais do que vocês precisam lembrar. Quem tiver dúvida ainda pode voltar lá na semana passada, se eu não me engano, a Prof. Paula postou, na outra semana retrasada, postou um conteúdo bem completo de revisão. Se quiser pode voltar naquele link, ou hoje à tarde, a partir das 5, a Prof. Paula vai estar online para sanar as dúvidas de vocês, certo? Então, aqui nós vamos acompanhar pelo computador os slides, tá? E qualquer dúvida, me avisa. Vamos lá. Conteúdo de revisão. O que a gente vai relembrar? Nossa estrela, o Sol, que é o módulo que vai cair na prova, e o teatro de sombras também, tá? Primeira coisa importante que a gente tem que lembrar. Nossa estrela, o Sol. Lembrar que o Sol, ele é uma estrela. Ele é uma estrela que produz energia e calor para o planeta Terra, tá? Então, lembrem disso. Além da sua luz, ele produz energia. Lembra que ele é uma estrela, que a gente vê ele dessa forma, nessa configuração, porque ele é a estrela mais próxima da Terra. As outras estrelas, a gente vê elas no céu assim tão pequeninas, porque por causa da distância que elas estão do nosso planeta, certo? Além disso, o Sol, ele também produz sombra, né? Ele é uma fonte de luz, não é? Então, na medida que as luzes do Sol penetram na nossa atmosfera, no nosso planeta, ele também produz sombra. Por quê? Porque no nosso planeta existem objetos, existem árvores, existem pessoas que bloqueiam essa passagem da luz, né? Porque a formação da sombra, o que é? Nada mais é do que a ausência de luz. Então, o Sol, ele também é uma fonte de luz que produz sombras, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui de novo, ó. Voltando para cá, vocês vão relembrar isso que a gente estudou. Ó, lembra que a Prof. Paula falou que o Sol, ele, dependendo do horário do dia, ele muda a sua posição? Por que que ele muda? Pelo movimento de rotação da Terra, lembra? Então, na medida que a Terra, o Sol nasce, ó, e a Terra vai girando, e o Sol, parece que o Sol está se movendo, mas na verdade é a Terra que está se movendo. Então, dependendo do horário do dia que nós estamos, a posição do Sol é diferente e a formação da sombra também. Então, aqui, ó, a sombra, ela sempre vai estar na posição oposta do Sol, tá? Aqui, quando o Sol está no horizonte, né, que ele já nasceu, metade da manhã, 9 horas da manhã, tá? Então, a projeção da sombra virá para cá. Aqui é o meio-dia, ó, é a sombra mais fácil de se identificar o horário. Por quê? Porque ao meio-dia o Sol está bem no centro, tá? Bem em cima, assim, da nossa cabeça. E a sombra é projetada para baixo. E aqui às 16 horas, quando o Sol já está querendo se pôr, tá? Então, a sombra é projetada sempre na posição contrária. Então, lembrem-se disso na hora de estudar, tá? Por que durante o dia, por exemplo, a sombra, ela vai se posicionar numa direção diferente, por causa do posicionamento do Sol no nosso planeta, certo? Além disso, agora nós vamos para o próximo módulo. É rapidinho, tá, amores? Porque realmente é pouca coisa que a gente tem que ver. O teatro de sombras, né? Lembrando que o teatro de sombras, ele também vem nesse viés da projeção de sombras, né? Então, o que a gente tem que lembrar no teatro de sombras? Nós precisamos de 3 elementos básicos. Quais são esses 3 elementos básicos para que eu consiga criar um teatro de sombras? Eu preciso de uma fonte de luz. Pode ser uma vela, pode ser uma lanterna, pode ser a luz do sol. Eu preciso dos objetos que irão obstacular essa luz e
de um local onde eu vou projetar essa luz, certo? Então, lembrando que a gente estudou a questão da origem do teatro de sombras, né, que segundo a lenda se deu na China, né, o teatro de sombras ela é uma técnica milenar, uma técnica muito antiga. Então, antigamente, lá no passado, lá quando surgiu, voltando para cá, o teatro de sombras, ó, no teatro de sombra tradicionais, os bonecos são feitos de pele bem fina de algum animal, de seda, um tecido, a seda ele é um tecido bem fininho, tá? Bem delicado, ou papel fino, né? Esses materiais são decorados e pintados deste modo. Um pouco de luz pode passar através desses bonecos, tá? Então, assim, antigamente no teatro de sombras, o teatro de sombras tradicional, então os bonecos eram feitos com esses 3 tipos de materiais. Hoje não, hoje a gente pode usar vários tipos de materiais, mas no teatro de sombras tradicionais eram apenas esses 3 materiais, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Prof. Paula trouxe o teatro. O que eu vou fazer agora para vocês lembrarem alguns conceitos legais, né? A Prof. Paula vai projetar aqui para vocês a luz da lanterna, para que vocês possam lembrar do como o teatro de sombras ele funciona, tá? Não o teatro de sombras em si, mas essa questão da proximidade, do distanciamento. Lembra que no outro vídeo do teatro de sombras a Prof. Paula colocou? Então eu só vou dar uma pausinha no vídeo e no próximo já começa para vocês perceberem esse, ok? Beijinho, não saiam, hein? Não saiam. Então, amores, ó, a Prof. Paula pegou o celular, ele tá grudado porque ele tá sem bateria, o celular do Gabriel emprestado, e eu peguei, lembra do macaquinho? O macaquinho travesso, sapequinha? Eu peguei o macaquinho sapequinha para ele nos ajudar e eu poder mostrar para vocês a questão do teatro de sombras, certo? Ou da formação da sombra também, né? Não só do teatro de sombras, mas da formação da sombra. Então, eu vou virar um pouquinho a câmera lá para a parede, ó, para que vocês apagar um pouquinho a luz. Não vai ficar tão escuro, porque é de dia, né? Aqui na casa da Prof. Paula, as janelas são todas de vidro, então não tem cortina. Não fica tão escuro. Vamos ver se eu consigo ligar. Ligou, dá pra ver a luzinha? Ó, com o próprio celular. Aqui eu tenho a sombra, tá vendo? Ó, certo? Então, o que é a sombra mesmo? É quando um material, ele bloqueia a passagem da luz. Então, esse aqui que a Prof. Paula fez, ó, é com, bem simples, papel e palitinho. A Prof. desenhou e recortou. Então, o que eu preciso saber, ó? Quanto mais eu aproximo esse objeto que obstacula, que cria esse obstáculo na sombra, na luz, quanto mais eu aproximo ele da luz, maior fica a imagem. Lembra que a gente fez isso na sala? Quanto mais eu distancio ele, olha lá, dá pra ver bem? Quanto mais eu distancio ele, deixa eu puxar ele mais pra cá, ó, ele vai ficando menor. Então, o que eu tenho que fazer para ter uma imagem menor, uma sombra menor? Distanciar da luz. Para ter uma sombra maior, ó, aproximar da luz. Quanto mais próximo, maior, certo? Então, lembrando, no teatro de sombras nós podemos usar diversos materiais, mas no teatro de sombras tradicional era usado apenas pele de animal bem fina, e era usado seda e era usado papel fino, tá, meus amores? Ó, aqui a gente consegue, a sombra também, ó, dependendo da posição, ó, ela vai mudando, que é o que a Prof. Paula falou do sol, lembra? Então, ó, o que é que faz durante o dia, né, a sombra mudar de posição? Né, o movimento do sol, dependendo, não o movimento do sol, né, o movimento da Terra, mas a posição em que o sol se encontra no nosso planeta. Não somos nós
tá? Que nos movemos, mas sim a posição do Sol do nosso planeta, ó, ok? Aqui dá para entender um pouquinho mais, certo, meus amores? Eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês, mas de qualquer forma, às 5 da tarde a Prof. Paula vai estar na escola, só para tirar dúvida sobre esse conteúdo. Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, chama a Prof. Paula que a gente conversa no finalzinho da tarde, tá certo? Beijo, boa sorte na prova. Eu sei que vocês são feras, todo mundo vai tirar 10. Beijão, meus amores.